Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e hoje nossa aula é sobre cobrança. Vamos lá? Quais são os procedimentos adequados para se ter uma boa cobrança? Em primeiro lugar, nós devemos saber que as facilidades na concessão de crédito, na concessão do crédito, muitas vezes significam correr o risco de inadimplência. O que é inadimplência? É quando a pessoa deixa de pagar a sua dívida. Então, quando eu facilito demais, por isso é importante vocês assistirem a nossa aula anterior sobre as políticas de concessão de crédito. Quando eu facilito demais e eu não sigo as normas corretas, muitas vezes o índice de inadimplência é muito alto dentro das empresas. Pois quando essas empresas utilizam crédito como instrumento de marketing, aquelas famosas propagandas onde você consegue ver sempre as empresas na televisão, a maior propaganda da empresa é a sua política de crédito bem maleável, onde as pessoas são aceitas com facilidade, onde são pouco avaliadas e a política de crédito não é rigorosa. Então, quando você tem uma empresa onde a política de crédito é seu principal instrumento de marketing, facilita demais o crédito, eles podem vender seus produtos, porém, eles não irão ter a certeza de que irão receber o dinheiro que a pessoa deve por este produto. Em toda atividade empresarial, se fala em conceder e solicitar crédito para se produzir, comercializar, estocar, dentre outros. Vamos ver que podemos pensar em realizar a iniciação de um negócio com o dinheiro de terceiros. Aquela coisa muito comum, uma prática muito comum nos países de moeda estável. Você pega o dinheiro do investidor para se começar um negócio. Vamos ver alguns cuidados que nós precisamos realizar na cobrança. O credor tem todo o direito de protestar o título não pago, cadastrar o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito como SPC, Serasa, dentre outros, além de ajuizar a ação judicial para cobrar o valor devido. Mas esse direito do credor vai até o limite do direito do devedor de não se sentir importunado desproporcionalmente ou constrangido. Primeiro, vamos ver aqui esses termos, esses conceitos. Quem é o credor? O credor é aquele que possui o crédito de receber de outra pessoa. E o outro que está do outro lado dessa transação é o devedor. Eu possuo crédito de alguém, alguém me deve, então eu sou o credor. E o outro é o devedor. Agora vamos dar uma passadinha nessas frases que nós falamos agora. Eu tenho direito, como credor, de cobrar quem me deve. Contudo, o meu direito é limitado até onde aquela outra pessoa se sente desproporcionalmente importunada ou constrangida. O meu direito não é absoluto. Eu preciso entender, acima de tudo, que aquele ditado popular bem comum que a gente já conhece, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. É exatamente isso que significa. O credor só tem o direito de cobrar até o momento onde o devedor tem o seu direito de não ser importunado ou desproporcionalmente constrangido. O que é desproporcional? Eu tenho que pensar no meu crédito. Meu crédito está atrasado há quanto tempo? Qual o valor desse crédito? Eu posso cobrar proporcionalmente aquilo que a pessoa me deve, tanto o valor quanto ao tempo de dívida que a pessoa tem. Não posso esquecer da proporcionalidade. Vamos ver isso logo a seguir. O credor também não pode ameaçar, coagir ou constranger o consumidor na cobrança de uma dívida, entrando em contato com vizinhos, parentes, amigos ou diretamente com o trabalho do devedor, falando com os seus colegas ou com seus chefes. O devedor, ele tem direitos a não ser constrangido, a não ser coagido, a não ser constrangido, ameaçado ou coagido. Ele tem o direito de ter os seus direitos resguardados. Quem deve saber da sua dívida é somente você. Não pode ser cobrado no parente, no vizinho, no amigo e nem no trabalho. Existem limites que devem ser obedecidos. É muito, muito grave que se faça uma cobrança de maneira irregular e desproporcional, porque essa cobrança ela é criminalizada no nosso Código de Direito do Consumidor. E ela tem que ser muito atenta, a pessoa que faz a cobrança, o funcionário, o colaborador que faz a cobrança, tem que estar muito atento para ele não incorrer neste crime, para que a sua empresa não seja juntamente com ele responsabilizada pela sua má atitude.
Vamos lá, artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, está bem nítido aqui no Código do Consumidor que você não pode, a pessoa que faz a cobrança, não pode submeter ao ridículo, nem fazer constrangimento de qualquer tipo ou ameaça de qualquer tipo. Próximo artigo, artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou qualquer outro tipo de procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. Essas duas atitudes são consideradas criminosas pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E você que está trabalhando nessa área, que vai fazer a cobrança, precisa ter extremo cuidado para não incorrer neste crime, porque não somente você, funcionário, é responsabilizado por ele, mas também a sua empresa é responsabilizada pelos crimes que você comete no ato do seu trabalho. Então, extremo cuidado para não fazer de maneira errada e comprometer o nome da sua empresa. Vamos agora para o tópico de cobrança telefônica. Ela deve ter início no 10º dia após o vencimento, com um intervalo de 10 dias entre uma cobrança e outra, caso não resulte em pagamento. Eu só inicio a cobrança pelo telefone 10 dias após o vencimento. Eu posso ter lembretes um dia antes do vencimento, mas eu não posso cobrar, isso é ilegal. É importante que se estabeleça uma sequência de ações de cobrança e cada contato deve levar em consideração o contato anterior e os resultados anteriormente obtidos. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter um cronograma de trabalho onde eu anoto todos os meus contatos. Então, revisando, 10 dias após o vencimento, eu entro em contato telefônico com aquele cliente e eu informo a ele que a dívida está vencida, qual o valor atualizado daquela dívida, como ele pode vir a fazer o pagamento, se ele pode ou não fazer o pagamento integral, ou se agora ele precisa fazer o pagamento com juros, se o juro virá na próxima prestação, caso seja um tipo de prestação. E dali é o primeiro momento onde eu faço a negociação com aquela pessoa em uma ligação telefônica 10 dias após o vencimento, e não antes. Antes do vencimento, inclusive, pode ser mandado e-mail, SMS, lembretezinho, mas você não pode nunca cobrar uma dívida que ainda não foi vencida. Isso é ilegal e pode trabalhar extremamente contra a empresa. Eu preciso ter cuidado com tudo aquilo que é falado de forma oficial em nome da empresa. Eu tenho também que considerar os contatos anteriores, porque eu estou fazendo agora uma programação de contato, certo? Se eu vou entrar em contato a cada 10 dias, então eu preciso me lembrar o que foi dito 10 dias anteriores. Se eu tenho uma equipe de cobrança, onde não vai ser a mesma pessoa que vai ligar novamente para aquele cliente, para aquele consumidor, aí eu preciso ter mais cuidado ainda e manter um bloco de anotações online extremamente atualizado, onde os outros colegas tenham acesso a tudo aquilo que foi conversado anteriormente. Normalmente as empresas possuem um sistema de cadastro, onde elas têm a sua planilha de cadastro com um local de informações num programa num computador. E ali é depositado todas as informações que são conversadas por telefone, que são conversadas pessoalmente, todas as negociações, datas de previsão de pagamento e tudo mais. E assim deve ser extremamente considerado para que você não cometa um agafe de fazer uma oferta muito diferente da primeira, ou que você refaça a primeira oferta sem saber que ela já foi feita e quais foram as condições que ela foi feita. Os argumentos a serem utilizados deverão ser estudados antecipadamente. Então, antes de ligar para cada pessoa, eu me preparo para aquela ligação. Eu preparo todos os argumentos, eu penso naquilo que a pessoa falou, principalmente se eu já tenho um contato anterior, eu penso em tudo aquilo que eu já falei, que ela já me falou, e como eu vou trabalhar aquelas informações, e todos os meus argumentos têm que ser antecipadamente planejados. Por isso é um trabalho muito importante de se fazer um roteiro.
Os argumentos utilizados devem ser proporcionais, inclusive à situação de atraso. Se eu tenho uma pessoa que tem um atraso de um dia ou de um ano, os meus argumentos utilizados podem ser completamente e devem ser completamente diferentes. A proposta que eu faço para aquela pessoa que tem um atraso de um ano não é a mesma proposta que eu faço para aquela pessoa que tem um atraso de um dia. Os meus argumentos devem ser também proporcionais ao meu cliente e ao seu atraso, inclusive até o tamanho da dívida também. Para essa tarefa, o colaborador precisa estar à vontade, utilizar uma boa verbalização, argumentar com personalidade e decisão, ou seja, ser firme. E ele precisa falar bem. Vocês podem dar uma olhadinha também na nossa aula de oratória, para ver como utilizar bem a verbalização. Saber também como argumentar. Ele tem que argumentar com personalidade, não ser aquele decorado, não ser um robozinho. Ele tem que ter decisão, poder de decisão. Também na nossa aula falando sobre como gerir bem uma empresa, nós temos alguns tópicos comentando sobre como delegar a autoridade, sobre como distribuir um pouquinho da sua autoridade para que você tenha ainda mais resultados na empresa. Lembre-se que pode ser uma situação de esquecimento ou uma impossibilidade do cliente se dirigir à empresa. Nem sempre as dívidas têm uma responsabilidade direta do cliente. Muitas vezes a pessoa pode estar passando por uma situação familiar complicada, uma doença, uma morte na família, e ela simplesmente se esqueceu daquela dívida que naquele momento não era a sua prioridade. Então, você lembrando ela de uma forma educada de fazer aquele pagamento, você tem muito mais chance de reverter aquela inadimplência. Ou muitas vezes o cliente tem uma impossibilidade de se dirigir à empresa, ele é um idoso, e vamos colocar uma situação de fato aqui. As pessoas idosas, as pessoas com menos estudo ou com menos comodidade com as tecnologias, elas não se sentem à vontade de fazer esses pagamentos online, por exemplo. De pegar um boleto e pagar o seu código de barra no seu internet banking, no seu celular. Isso, por mais normal que se pareça hoje em dia, não é normal e não é comum para todos os clientes. Nós temos que lembrar que cada cliente tem sua particularidade. Agora vamos à nossa opção de cobrança por carta. Elas devem ser iniciadas a partir do 15º dia de atraso e, se continuarem, com intervalos de aproximadamente 10 dias entre a emissão e uma correspondência e outra. Para a atuação, deve ser utilizado um modelo de carta correspondente ao período de atraso. Eu tenho um modelozinho para 15 dias, um para 25, um para 35, um para 55 e um para 85. Cada um dos meus dias de atraso eu tenho um modelo que eu posso usar para todos os clientes, mas para a data correta. Eu posso fazer alterações daquele modelo de acordo com conversas que a pessoa tenha tido ao telefone. Mais uma vez, a importância de se manter um histórico de todos os clientes. Vamos ao nosso modelo. Aqui eu tenho o período de 15 dias, eu mando a primeira carta com um aviso de atraso. Lembrem-se que com 10 dias nós fizemos uma ligação para essa pessoa. Então, ela tem 5 dias entre um contato telefônico, ela vai ter uma carta 5 dias após. Depois, eu tenho com 25 dias o segundo aviso, dizendo para ela, evite que seu nome seja inscrito no SPC. Com 35 dias, eu tenho o terceiro aviso, notificando sobre a inclusão do SPC. Com 55 dias, notem que o intervalo aqui é um pouquinho maior, manda-se um aviso para evitar cobrança judicial, ou seja, avisando para a pessoa que vai ser levado para o cartório. Em 85 dias, normalmente tem-se a proposição de um acordo de pagamento. Nesse momento é onde eu tenho aquele acordo onde eu proponho parcelamento, porque normalmente a pessoa, quando está com 85 dias de atraso da dívida, os seus juros já estão muito altos. Dificilmente ela vai ter capacidade de pagar a dívida inteira, já que provavelmente ela está em atraso porque ela não teve essa capacidade de pagar antes. Então, eu preciso me lembrar que ela provavelmente vai precisar de um parcelamento nesse momento. Lembrem-se, as empresas que têm sucesso na cobrança, elas têm um plano definido de ação para quando as dívidas vencem. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje e que voltem para as próximas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.